Olha, dizer que detesta a corrupção e votar em Flávio Bolsonaro é o maior auto-engano político do Brasil. Porque se corrupção fosse mesmo critério, Flávio Bolsonaro jamais seria uma opção. Qual é a principal alegação do brasileiro que decide não votar em Lula para presidente? Não é a corrupção? Eles dizem que a esquerda é corrupta, acham que xingar Lula de ladrão é um super argumento. Mas que eleitor em sã consciência deixa de votar em Lula para votar em Flávio Bolsonaro com essa alegação? Existem investigações recheadas de indícios de provas de que Flávio teve ligação com a prática de peculato, com a ajuda de Fabrício Queiroz lá no Rio de Janeiro. Funcionários fantasmas, depósitos fracionados em banco, testemunhas colaboraram com o Ministério Público. E o caso só não virou um processo criminal por 2 motivos. Primeiro, porque o Flávio conseguiu uma decisão judicial para anular os relatórios do COAF por uma questão técnica, e não porque não houvesse indícios de crime. Foi só porque esses relatórios deveriam ter sido solicitados à própria Justiça, ao invés de terem ido direto do COAF para o Ministério Público. E segundo, depois dessa decisão meramente técnica, o Ministério Público simplesmente desistiu de fazer nova denúncia, mesmo havendo tempo suficiente para isso, sem ocorrer prescrição. E até hoje o Ministério Público do Rio não explicou essa inércia. Ou seja, provas há. O que não houve foi interesse institucional em levar até o fim. E os casos vergonhosos do bolsonarismo não param em Flávio Bolsonaro. Só nessa semana ficamos sabendo que pessoas ligadas ao governo bolsonarista do Rio de Janeiro foram pegas escondendo provas em Balneário Camboriú, no caso que envolve a Rio Previdência e o Banco Master. Ficamos sabendo que o TSE descobriu doações feitas em nome de pessoas mortas para Bolsonaro em 2022. Descobrimos que o prefeito bolsonarista de Sorocaba, Rodrigo Manga, foi denunciado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Fora os vários casos, como aqueles com prefeitos bolsonaristas de Santa Catarina que já foram presos por crimes de desvio do dinheiro público. O que mais precisa acontecer com provas e prisões para que os brasileiros entendam que o bolsonarismo não tem nenhuma moral para falar de corrupção, nem de humanidade, nem de corrupção? O pior inimigo do bolsonarismo é o próprio bolsonarista. E por que então o eleitor brasileiro iria querer votar em alguém tão hipócrita quanto Flávio Bolsonaro? Detestar corrupção e cogitar dar o seu voto a ele não faz sentido.